A sala de aula está em silêncio absoluto. Não é o silêncio de respeito, é o silêncio de quem acabou de presenciar algo errado, mas ninguém tem coragem de falar nada. No centro da sala, um menino está de pé. Ele tem uns 10 anos, uniforme surrado, mochila velha jogada no chão ao lado da carteira. O rosto dele está vermelho, não de raiva, de vergonha. A professora está na frente dele, braços cruzados, olhar de desprezo. Ela acabou de arrancar o caderno das mãos dele e jogou em cima da mesa dela com força. O barulho ecoou pela sala inteira. Você não sabe o que aconteceu ainda, mas pela expressão do menino, pela forma como os outros alunos desviam o olhar, dá para sentir que algo muito injusto acabou de acontecer. A professora respira fundo, como se estivesse fazendo um esforço gigante para manter a calma. Ela olha para o menino de cima a baixo e diz, com aquela voz fria que corta mais do que um grito: "Gabriel, você realmente acha que eu sou idiota?" O menino não responde. Ele só abaixa a cabeça. Ela continua: "Você copiou isso de alguém. Não tem como você ter feito sozinho. Não tem como." Gabriel levanta os olhos. A voz dele sai trêmula, mas ele tenta. "Professora, eu fiz sozinho. Eu juro. Eu estudei em casa. Ela levanta a mão, cortando ele no meio da frase. "Não minta para mim. Eu dou aula há 15 anos. Eu sei quando um aluno fez o trabalho e quando copiou. E você, Gabriel, definitivamente copiou." Uma menina na última fileira sussurra alguma coisa para o colega do lado. A professora vira a cabeça na direção deles e o silêncio volta imediatamente. Gabriel engole seco, as mãos dele estão tremendo. Ele tenta de novo. "Mas eu fiz, professora. Eu posso explicar cada parte. Explicar?" Ela ri. Não é uma risada de humor. É de escárnio. "Gabriel, você mal consegue ler direito. E agora quer me convencer que escreveu uma redação como essa?" "Pronto," ela disse. "A humilhação não é só por ter acusado ele de colar. É por ter dito aquilo, na frente de todo mundo. Você mal consegue ler direito." Os colegas continuam em silêncio, mas agora alguns começam a olhar para o chão, outros para o celular embaixo da mesa. Ninguém defende Gabriel. Ninguém diz nada. Gabriel aperta os lábios. Os olhos dele começam a ficar brilhantes, mas ele não deixa a lágrima cair. Não aqui. Não na frente de todo mundo. A professora pega o caderno dele de volta, abre na página da redação e mostra para a classe inteira. "Olhem aqui. Vocês acham que o Gabriel escreveu isso? Olhem a letra, olhem as palavras. Isso não é trabalho dele." E então ela faz algo pior. Ela rasga a folha. Assim, na frente de todos, o som do papel sendo rasgado ao meio parece ecoar mais alto do que deveria. Gabriel dá um passo para trás, como se tivesse levado um soco no estômago. A professora joga os pedaços da redação em cima da mesa dele. "Você vai fazer de novo. E dessa vez eu quero a verdade. Não quero o texto copiado da internet ou de ninguém. Entendeu?" Gabriel não responde. Ele só olha para os pedaços de papel, aquela redação que ele passou a noite inteira fazendo, que ele refez 3 vezes porque queria que ficasse perfeita, que ele mostrou para a mãe antes de dormir, e ela disse que estava orgulhosa dele. Agora está em pedaços. A professora volta para a mesa dela e começa a mexer no computador, como se nada tivesse acontecido. Gabriel continua de pé, parado, sem saber o que fazer. Ninguém fala nada, mas tem algo estranho. Na janela da sala, do lado de fora, uma sombra se move. Não é de ninguém conhecido, não é de nenhum funcionário da escola. É como se alguém estivesse observando. Mas quando você olha de novo, não tem ninguém lá. Gabriel finalmente se senta. Ele junta os pedaços da redação, coloca dentro do caderno e fecha devagar. A mão dele ainda treme. A aula continua. A professora começa a falar sobre a matéria do dia, mas ninguém está prestando atenção de verdade. Todo mundo ainda está pensando no que acabou de acontecer.
E Gabriel? Ele está olhando para a carteira com a cabeça baixa. Mas o que você não sabe ainda é o que estava escrito naquela redação. Porque a professora reagiu daquele jeito? E quem era a pessoa que estava observando pela janela? 3 dias antes. Gabriel acorda cedo, antes do despertador tocar. A casa é pequena, 2 quartos, paredes com a pintura descascando. Ele divide o quarto com o irmão mais novo, que ainda está dormindo. Ele se levanta sem fazer barulho, pega o uniforme que estava dobrado na cadeira e vai para o banheiro. A água do chuveiro demora para esquentar, mas ele nem liga, já está acostumado. A mãe dele, Dona Cláudia, está na cozinha quando ele sai do banho. Ela trabalha de diarista em 3 casas diferentes durante a semana e ainda faz uns bicos de faxina nos fins de semana. O rosto dela já mostra o cansaço de quem acorda cedo há anos, mas quando ela vê Gabriel, ela sorri. Bom dia, meu filho. Já tomou café? Gabriel senta à mesa. Tem pão com margarina e café com leite. Nada demais. Mas ele come devagar, com atenção, como se estivesse agradecendo por aquilo estar ali. A mãe dele senta do outro lado da mesa, tomando o café dela em pé, porque ela já está atrasada. Ela olha para ele e pergunta: tem prova hoje? Não, mas a professora pediu uma redação. Sobre o quê? Gabriel hesita. Ele mexe no pão antes de responder. Sobre alguém que a gente admira. Dona Cláudia para de beber o café. Ela olha para o filho com aquele olhar de mãe que sabe quando tem algo importante vindo. E você vai escrever sobre quem? Gabriel não responde na hora. Ele só dá de ombros, mas tem um sorrisinho pequeno no canto da boca. A mãe sorri também. Vai escrever sobre Jesus, né? Ele fica vermelho. Talvez. Ela ri baixinho e bagunça o cabelo dele. Escreve sim, e escreve bonito. Você é bom nisso, Gabriel. Não deixa ninguém te fazer acreditar que você não é. Essas palavras vão ecoar mais tarde. Mas por enquanto, Gabriel só acena com a cabeça e termina o café. Na escola, Gabriel não é popular. Ele também não é zoado diretamente. Ele está naquele meio termo invisível. As pessoas sabem quem ele é, mas ninguém realmente presta atenção nele. Ele senta sempre no mesmo lugar, 3ª fileira, perto da janela. Não porque ele escolheu. Foi o lugar que sobrou no começo do ano e ele nunca mudou. A professora Renata chega. Ela é daquelas que entra na sala com energia, fala alto, gesticula bastante. No começo do ano, todo mundo gostava dela. Ela parecia diferente dos outros professores. Mais jovem, mais gente boa. Mas com o tempo, as coisas mudaram. Ela começou a ter favoritos e a tratar alguns alunos de forma diferente. Gabriel percebeu isso há uns 2 meses, quando ela elogiou a redação da Júlia, que todo mundo sabia que tinha sido a mãe dela quem fez. Mas quando ele entregou a dele, ela mal olhou e só escreveu OK em vermelho no final. Hoje, a professora está explicando a matéria nova. Algo sobre interpretação de texto. Gabriel está prestando atenção, anotando tudo no caderno, mas do nada ela para no meio da explicação e olha diretamente para ele. Gabriel, você entendeu? Ele levanta a cabeça, surpreso. Entendi, professora. Ela cruza os braços. Tem certeza? Porque você costuma ter dificuldade com essas coisas. O clima na sala muda. Alguns alunos se entreolham. Gabriel sente o rosto esquentar. Eu entendi sim. Ela suspira. Tá bom. Só estava checando. E volta a dar aula como se nada tivesse acontecido. Mas Gabriel fica ali, com aquela sensação ruim no peito. Aquela sensação de que não importa o quanto ele se esforce, nunca vai ser suficiente para os olhos dela. No intervalo, ele senta sozinho no banco perto da quadra. Ele tira o caderno da mochila e começa a escrever. Não é a redação ainda, é só um rascunho. Ele quer planejar antes. Sobre alguém que eu admiro, ele pensa na mãe. Pensa no pai, que morreu quando ele tinha 5 anos.
Pensa no avô que morava no interior e sempre contava histórias da Bíblia para ele. Mas no fundo, ele já sabe sobre quem quer escrever: Jesus. Não porque alguém mandou, não porque é o certo escrever sobre isso, mas porque, para ele, faz sentido. Porque foi Jesus quem a mãe dele ensinou que nunca abandona, que vê, que entende. E Gabriel precisa acreditar nisso. Ele começa a escrever. As palavras saem devagar no começo, mas depois fluem. Ele escreve sobre como Jesus ajudava os rejeitados, como ele via as pessoas que ninguém mais via, como ele não julgava pela aparência ou pelo que os outros diziam. Ele escreve com o coração. Quando o sinal toca, ele já encheu meia página. Naquela noite, depois do jantar, Gabriel senta na mesa da cozinha com o caderno aberto. A mãe está lavando louça, mas de vez em quando olha para trás para ver o que ele está fazendo. Ele reescreve a redação 3 vezes. Corrige as palavras, melhora as frases, capricha na letra. Quando termina, ele mostra para a mãe. Dona Cláudia seca as mãos no pano de prato e senta do lado dele. Ela lê devagar, movendo os lábios enquanto acompanha as palavras. Quando termina, ela tem lágrimas nos olhos. Tá bonito, meu filho. Tá muito bonito. Gabriel sorri. A senhora acha que a professora vai gostar? Ela hesita. Só 1 segundo, mas hesita. Como se soubesse de algo que ele ainda não sabe. Mas então ela sorri e diz: se ela tiver um pingo de coração, vai. Gabriel guarda o caderno na mochila, satisfeito. Ele vai para a cama naquela noite acreditando que fez um bom trabalho. Acreditando que dessa vez a professora vai reconhecer o esforço dele. Ele não faz ideia do que está por vir. Mas tem algo mais. Na rua, do lado de fora da casa, uma figura passa devagar. Não faz barulho, não chama a atenção. Apenas observa a janela iluminada do quarto de Gabriel por alguns segundos. E depois desaparece na escuridão. Quem era? Por que estava ali? E o que isso tem a ver com o que vai acontecer na escola? No dia seguinte, Gabriel chega na escola com o caderno embaixo do braço. Ele está nervoso, mas também animado. Passou a noite inteira pensando na redação. Conferiu mais uma vez de manhã antes de sair de casa. Está tudo certo. Cada vírgula, cada palavra, cada ideia. Ele senta no lugar de sempre e espera. A professora Renata entra na sala carregando uma pilha de provas corrigidas. Ela coloca tudo em cima da mesa e vira para a turma. Bom dia, hoje vamos corrigir as provas de matemática, mas antes disso quero recolher as redações. Gabriel sente o coração acelerar. Ele abre o caderno, arranca a folha com cuidado e espera a professora passar. Ela vai de carteira em carteira pegando as folhas. Quando chega na Júlia, ela para e sorri. Júlia, tenho certeza que a sua vai estar ótima como sempre. Júlia sorri de volta, confiante. A professora continua. Passa por mais 3 alunos e então chega em Gabriel. Ele estende a folha. Ela pega sem olhar e já vai seguir para a próxima carteira. Mas então algo chama a atenção dela. Ela para, olha para a folha, franze a testa. Gabriel percebe. Algum problema, professora? Ela não responde na hora. Ela lê as primeiras linhas, depois lê mais um pouco. A expressão no rosto dela muda. Não é de surpresa positiva, é de desconfiança. Ela olha para Gabriel. Você fez isso sozinho? Fiz, sim. Ela vira a folha como se estivesse procurando algo. Sozinho mesmo? Sim, professora. Eu escrevi em casa. Minha mãe até leu. A professora dá um meio sorriso, mas não é um sorriso de elogio. É um sorriso de quem acabou de confirmar uma suspeita. Entendi. Ela coloca a folha dele junto com as outras e volta para a mesa. Gabriel fica ali, confuso. O que foi aquilo? Por que ela perguntou daquele jeito? A aula continua. A professora corrige as provas de matemática, devolve para a turma, explica os erros.
Mas Gabriel não consegue prestar atenção. Ele continua pensando naquele olhar. Quando faltam 15 minutos para o fim da aula, a professora Renata para de falar. Ela pega a pilha de redações e começa a folhear. Antes de vocês irem embora, quero falar sobre os trabalhos. A sala fica em silêncio. Ela continua. A maioria de vocês fez um trabalho razoável. Alguns, excelente. Mas tem um problema que eu preciso abordar. Gabriel sente o estômago apertar. A professora levanta a folha dele. Não diz o nome ainda, mas Gabriel reconhece a letra. É a dele. Esse trabalho aqui, ela diz, balançando a folha no ar, está bom demais. Alguns alunos se entreolham sem entender. Ela continua. Bom demais para quem escreveu. Pronto. Ela acabou de dizer. Gabriel sente o rosto esquentar. Ele levanta a mão devagar. Professora, Gabriel, eu não vou discutir isso agora, mas eu sei reconhecer quando um aluno copiou, e você copiou. A sala inteira vira para olhar para ele. Ele tenta de novo, a voz saindo mais alta do que pretendia. Mas eu não copiei, eu escrevi sozinho, eu juro. A professora suspira, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Gabriel, você tem dificuldade de leitura. Eu vejo isso nas aulas. Você demora para ler, tropeça nas palavras. E agora quer que eu acredite que você escreveu uma redação com esse nível de vocabulário? Ela disse isso, na frente de todo mundo. Você tem dificuldade de leitura. Gabriel sente as bochechas queimarem. Ele aperta os punhos embaixo da mesa. Eu leio devagar, mas eu consigo, e eu escrevi isso sozinho. A professora balança a cabeça. Não, você não escreveu. E eu vou te dar uma chance de admitir agora, antes que isso vire algo maior. Silêncio. Gabriel não admite, porque ele não tem o que admitir. A professora espera 5 segundos, 10, 15, nada. Ela coloca a folha em cima da mesa dela e cruza os braços. Tudo bem. Se é assim que você quer, Gabriel, então você vai ter que provar. Como? Você vai refazer a redação aqui, na minha frente, agora. O sinal está prestes a tocar. A aula está acabando, mas ela quer que ele faça agora. Gabriel olha para ela, sem acreditar. Mas, professora, a aula vai acabar. Eu tenho que ir para outra sala. Então você escreve rápido. Ela pega uma folha em branco, coloca na carteira dele e fica de pé ao lado, de braços cruzados. Pode começar. Os outros alunos estão em silêncio total. Ninguém se move. Gabriel pega a caneta. A mão dele está tremendo. Ele olha para a folha em branco e tenta pensar, mas a mente dele está em branco também, não porque ele não sabe, mas porque todo mundo está olhando. Porque a professora está ali, de pé, julgando cada palavra antes mesmo dele escrever. Ele tenta. Escreve a primeira frase. A professora se inclina e lê por cima do ombro dele. Continua. Ele escreve mais uma linha, mas a mão treme tanto que a letra sai torta. A professora suspira. Gabriel, se você realmente escreveu a primeira redação, isso deveria ser fácil para você. Ele tenta continuar, mas as palavras não saem. Não assim. Não com ela ali, respirando no pescoço dele, esperando ele falhar. O sinal toca. A professora pega a folha da mão dele. Tem 3 linhas escritas. É isso? Gabriel não responde. Ela balança a cabeça, decepcionada. Ou talvez satisfeita. É difícil dizer. Eu sabia. Ela joga a folha em cima da mesa dele e volta para a frente da sala. Podem ir. Os alunos começam a guardar as coisas e sair. Alguns olham para Gabriel de soslaio. Outros sussurram entre si. Gabriel fica sentado. Ele olha para a folha com as 3 linhas. Olha para a redação original, que ainda está em cima da mesa da professora. Ele se levanta devagar, pega a mochila e vai em direção à porta. Mas antes de sair, ele vira e fala: Professora, eu fiz aquela redação, eu prometo que fiz. Ela nem olha para ele. Gabriel, vai para sua próxima aula. Ele sai.
No corredor, ele encosta na parede e respira fundo. As mãos ainda tremem. Ele sente vontade de chorar, mas não deixa. Não aqui. Não onde alguém pode ver. Do outro lado do corredor, perto da escada, tem um homem parado. Ele é alto, usa roupas simples e está observando Gabriel. Gabriel olha para ele por um segundo. O homem não desvia o olhar, mas também não faz nada. Só observa. E então, quando Gabriel pisca, o homem não está mais lá. Gabriel sacode a cabeça. Deve ter sido alguém que passou, só isso. Mas no fundo da mente dele, alguma coisa sussurra que aquilo não foi normal. Naquela tarde, Gabriel chega em casa e não fala nada para a mãe. Ela percebe que tem algo errado, mas ele diz que está tudo bem. Vai para o quarto, fecha a porta e senta na cama. Ele abre o caderno e relê a redação que tinha feito. Cada palavra ainda faz sentido. Cada frase ainda carrega o que ele queria dizer. Ele fez aquilo sozinho, mas ninguém acredita. E agora, ele não sabe o que fazer, porque amanhã ele vai ter que voltar para a escola e enfrentar a professora de novo. Mas o que ele não sabe é que amanhã as coisas vão ficar ainda piores, muito piores. No dia seguinte, Gabriel quase não consegue sair da cama. Ele acorda com o estômago embrulhado, aquela sensação de que algo ruim está esperando por ele. Ele pensa em fingir que está doente, em pedir para a mãe deixar ele ficar em casa. Mas ele sabe que ela não pode faltar no trabalho por causa disso. E ele também não quer preocupar ela. Então ele levanta, se arruma e vai. Quando chega na escola, já percebe que algo mudou. Alguns alunos olham para ele e desviam o olhar rápido demais. Outros cochicham quando ele passa. Ele tenta ignorar. Vai direto para a sala de aula e senta no lugar de sempre. A primeira aula não é com a professora Renata, é com o professor de educação física. Ele nem entra na sala, só avisa que a aula vai ser no pátio e manda todo mundo descer. Gabriel desce junto com os outros, mas fica no canto. Ele não joga, nunca joga. Fica sentado na arquibancada, esperando o tempo passar. É ali que a Júlia se aproxima. Ela senta do lado dele com aquele ar de quem está fazendo um favor. Oi, Gabriel. Ele olha para ela surpreso. Júlia nunca fala com ele. Oi. Ela fica em silêncio por alguns segundos, como se estivesse escolhendo as palavras. Então ela diz: eu ouvi o que aconteceu ontem com a professora Renata. Gabriel sente o peito apertar. E daí? Daí que todo mundo está comentando. Ele vira a cabeça. Comentando o quê? Júlia dá de ombros. Que você colou, que inventou que fez a redação sozinho. Gabriel sente a raiva subindo. Eu não colei, eu fiz sozinho. Ela levanta as mãos como se estivesse se defendendo. Eu tô só te avisando, a galera tá falando. E ela levanta e vai embora, deixando Gabriel ali sozinho com aquela informação queimando no peito. Todo mundo está comentando. Ele nem tinha pensado nisso, que a história ia se espalhar, que as pessoas iam ficar falando dele pelos corredores. Ele aperta os punhos e tenta respirar fundo. A segunda aula do dia é com a professora Renata. Quando ela entra na sala, Gabriel sente o estômago revirar. Ela coloca a bolsa em cima da mesa, abre o computador e vira para a turma. Bom dia, hoje nós vamos... Ela para no meio da frase. Os olhos dela caem em Gabriel. E então ela diz algo que faz o sangue dele gelar. Gabriel, você pode vir aqui na frente, por favor? A sala inteira fica em silêncio. Ele hesita. Agora? Agora. Ele levanta devagar e vai até a frente da sala. O coração dele está batendo tão forte que parece que todo mundo pode ouvir. A professora pega a redação dele em cima da mesa. A original, aquela que ele passou a noite inteira escrevendo. Ela segura a folha e vira para a turma. Eu queria usar isso como exemplo, um exemplo do que não fazer. Gabriel sente o chão sumir debaixo dos pés. Ela continua. Esse trabalho está muito acima do nível do aluno que supostamente o escreveu. E sabe por que eu sei disso? Porque eu dou aula para esse aluno há quase um ano.
e eu sei exatamente do que ele é capaz. Ela olha para Gabriel. Não é, Gabriel? Ele não responde. Não consegue. A garganta dele está fechada. A professora volta a atenção para a turma. Quando um trabalho está bom demais, é porque alguém ajudou ou copiou. E no caso do Gabriel, eu tenho certeza de que foi uma das duas coisas. Um aluno na segunda fileira levanta a mão. Professora, mas e se ele realmente fez? A professora dá um sorriso condescendente. Então ele teria conseguido refazer ontem, não é? Mas ele não conseguiu, porque não foi ele quem fez. Gabriel sente as lágrimas queimando nos olhos, mas ele não deixa cair. Não aqui, não agora. A professora olha para ele de novo. Gabriel, eu vou te dar mais uma chance. Me diga quem te ajudou. Foi sua mãe? Foi alguém da internet? Me diga e a gente resolve isso agora. Ele balança a cabeça. Ninguém me ajudou. Gabriel, ninguém me ajudou. A voz dele sai mais alta do que ele esperava. Mais desesperada. A sala inteira trava. A professora aperta os lábios. Tudo bem. Se você não quer ser honesto, eu não posso te forçar. Mas saiba que isso vai ter consequências. Ela pega a redação e, na frente de todo mundo, rasga ao meio. O som do papel se rasgando ecoa pela sala. Gabriel dá um passo para trás, como se tivesse levado um tapa. A professora joga os pedaços na lixeira. Você vai fazer de novo, do zero, e vai fazer aqui, na frente de todo mundo, para eu ter certeza de que é você quem está escrevendo. Ela pega uma folha em branco e coloca na mesa dele. Pode sentar e começar. Gabriel fica parado. Ele olha para os pedaços da redação na lixeira, olha para a professora, olha para a turma inteira que está observando em silêncio. Ele volta para o lugar dele, senta, pega a caneta, mas quando ele olha para a folha em branco, nada vem. Não porque ele não sabe, mas porque tudo o que ele sentia quando escreveu aquela redação, a esperança, a fé, o orgulho, foi rasgado junto com ela. Ele escreve a primeira frase, mas parece errada. Ele apaga, tenta de novo, apaga de novo. A professora continua dando aula, mas de vez em quando lança um olhar na direção dele. Gabriel tenta por 20 minutos, mas tudo o que ele consegue colocar no papel são frases curtas, sem vida, sem sentido. Quando o sinal toca, a professora vem até a carteira dele e pega a folha. Ela lê, e então balança a cabeça com aquela expressão de "eu sabia". É exatamente o que eu esperava. Você não consegue escrever no mesmo nível da primeira redação porque você não foi quem escreveu. Gabriel não aguenta mais. Mas eu escrevi sozinho, professora. Por que a senhora não acredita em mim? A voz dele sai quebrada, desesperada. A professora suspira. Gabriel, eu não tenho tempo para isso. Você vai ficar com 0 nesse trabalho. E vai ter que fazer uma redação nova na próxima semana. Talvez aí você apresente algo que seja realmente seu. Ela deixa a folha em cima da mesa dele e sai da sala. Gabriel fica ali, sozinho, enquanto os outros alunos saem aos poucos. Ninguém fala com ele. Ninguém se aproxima. Quando a sala está vazia, ele finalmente deixa as lágrimas caírem. Ele coloca a cabeça entre os braços e chora. Chora de raiva, de tristeza, de injustiça. Ele fez aquela redação. Ele se esforçou. Ele acreditou que dessa vez ia ser diferente. E não foi. Ele levanta a cabeça e olha pela janela. E é quando ele vê. Do outro lado do pátio, perto da entrada da escola, tem um homem parado. O mesmo homem de ontem. Alto, roupa simples, observando. Dessa vez, os olhos dele se encontram. O homem não desvia o olhar. Ele só acena levemente com a cabeça, como se estivesse dizendo: eu vi tudo. Gabriel pisca. E quando abre os olhos, o homem não está mais lá. Ele sacode a cabeça. Deve estar imaginando coisas. O cansaço, o estresse. Tudo isso está bagunçando a cabeça dele. Ele pega a mochila e sai da sala. No corredor, ele escuta 2 alunos conversando perto do bebedouro. Você viu o que aconteceu com o Gabriel? Vi. Coitado. Mas tipo,
Será que ele realmente fez a redação? Sei lá, a professora Renata parecia bem convencida de que não. Gabriel passa reto por eles, sem olhar. Ele vai direto para o banheiro, tranca a porta de uma das cabines e senta no vaso fechado. Fica ali por 15 minutos, só tentando respirar. Quando sai, ele lava o rosto na pia e olha no espelho. Os olhos dele estão vermelhos. O rosto está inchado. Ele respira fundo e sussurra para si mesmo: eu fiz aquela redação. Eu fiz. Mas já não soa mais como convicção. Soa como desespero. Naquela noite, em casa, a mãe percebe que ele está estranho. Aconteceu alguma coisa na escola? Não, tá tudo bem. Ela não acredita, mas também não insiste. Gabriel vai para o quarto e senta na cama. Ele abre o caderno no lugar onde estava a redação, mas agora tem só uma página em branco. Ele pega a caneta e tenta escrever de novo, mas não consegue. Não depois de hoje. Ele fecha o caderno e apaga a luz. Deita na cama e fica olhando para o teto. E então, no silêncio da noite, ele sussurra uma oração. Jesus, se o Senhor está aí, se o Senhor realmente vê tudo como minha mãe diz, então, por favor, me ajuda, porque eu não sei mais o que fazer. Ele fecha os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, ele se sente completamente sozinho. Mas o que ele não sabe é que ele não está sozinho. Alguém está observando. Alguém está vendo tudo. E muito em breve, a justiça vai chegar. De um jeito que ninguém esperava. 2 dias se passam. Gabriel vai para a escola, mas é como se ele fosse um fantasma. Ele não fala com ninguém. Ninguém fala com ele. Ele senta no fundo da sala agora, não mais perto da janela. Mudou de lugar sozinho, sem pedir permissão. A professora Renata nem comentou. Ela age como se nada tivesse acontecido. Dá aula normalmente. Sorri para os alunos. Elogia a Júlia de novo por uma resposta que ela deu. Gabriel apenas existe ali, presente, mas invisível. Na quinta-feira de manhã, algo muda. A aula de português está acontecendo normalmente. A professora Renata está explicando sobre figuras de linguagem, escrevendo no quadro quando de repente ela para. Ela coloca a mão na testa. Desculpa, ela diz, a voz saindo um pouco trêmula. Eu estou me sentindo meio tonta. Alguns alunos se entreolham. Ela respira fundo e tenta continuar. Pega o pincel de novo, começa a escrever, mas a mão dela treme. O pincel cai no chão. Ela se apoia na mesa. Eu acho que preciso sentar um pouco. A turma fica em silêncio sem saber o que fazer. A professora senta na cadeira dela, fecha os olhos e respira fundo. Continuem lendo a página 42. Eu já volto. Mas ela não parece bem. A Júlia levanta a mão. Professora, quer que eu chame alguém? Não, eu só preciso de 1 minuto. Mas o minuto passa e ela continua ali, pálida, com a mão na testa. Então, ela se levanta de repente, rápido demais. A cadeira range para trás. Eu preciso ir ao banheiro. E ela sai da sala. Os alunos ficam ali, confusos. Alguns começam a conversar baixinho, outros pegam o celular. Gabriel continua no fundo observando. 5 minutos se passam. 10. A professora não volta, até que a diretora aparece na porta. Ela entra com uma expressão séria e anuncia: a professora Renata precisou ir embora mais cedo. Ela passou mal. Vocês vão ter aula livre por enquanto, mas fiquem na sala. Não quero ninguém no corredor. E ela sai. A sala explode em conversas. O que será que ela tem? Deve ser alguma virose. Ela estava super estranha hoje. Gabriel não participa. Ele só olha pela janela. E lá, do outro lado do pátio, perto da árvore grande, está o homem de novo. Dessa vez, ele não está parado. Ele está andando devagar, em direção à saída da escola. Gabriel franze a testa. Quem é aquele cara? Por que ele está sempre por perto? Sem pensar muito, Gabriel levanta e sai da sala. Ninguém percebe. Todo mundo está ocupado conversando. Ele desce as escadas,
atravessa o pátio e vai em direção à saída. O homem já não está mais à vista, mas Gabriel continua andando. Quando chega perto do portão, ele para. O homem está ali, parado do lado de fora da escola, de costas, olhando para a rua. Gabriel se aproxima devagar. Oi! O homem vira. De perto, Gabriel consegue ver melhor. Ele tem uns 30 e poucos anos, talvez 40. Rosto calmo, olhos gentis. Ele veste uma camisa branca simples e calça jeans. Nada de especial, mas tem algo nele. Algo que faz Gabriel sentir segurança. O homem sorri. Oi, Gabriel. Gabriel congela. Como o senhor sabe meu nome? O homem não responde na hora. Ele só continua sorrindo, daquele jeito tranquilo. Eu sei muita coisa sobre você. Gabriel dá um passo para trás. Quem é o senhor? Alguém que está prestando atenção. Prestando atenção em quê? O homem olha para a escola, depois volta os olhos para Gabriel. No que aconteceu com você, na injustiça, na dor. Gabriel sente um arrepio. O senhor viu o que a professora fez? Vi. E por que o senhor não fez nada? O homem inclina a cabeça. Quem disse que eu não fiz? Gabriel franze a testa. Como assim? O homem não responde diretamente. Ele apenas diz: às vezes a justiça não vem do jeito que a gente espera, nem na hora que a gente espera. Mas ela vem. Gabriel não entende. Do que o senhor está falando? O homem dá um passo para frente e coloca a mão no ombro de Gabriel. O toque é leve, mas firme. Você fez aquela redação sozinho, não fez? Gabriel sente as lágrimas voltarem. Ele acena com a cabeça. Fiz. Eu sei, e ele também sabe. Ele quem? O homem sorri de novo, não responde, apenas diz: você pediu ajuda, e ela está vindo. Gabriel quer perguntar mais, mas o homem já está se virando para ir embora. Espera! Gabriel chama. O homem para, mas não vira. O que vai acontecer? O homem fica em silêncio por um momento. Então ele diz sem olhar para trás: você vai ver, muito em breve. E ele desaparece na esquina. Gabriel fica ali, parado, tentando processar o que acabou de acontecer. Quem era aquele homem? O que ele quis dizer? E o que vai acontecer? Na sexta-feira, a professora Renata não aparece. A diretora entra na sala e avisa que ela continua passando mal, que provavelmente vai ficar afastada por alguns dias. Enquanto isso, vocês terão aula com o professor substituto. Os alunos suspiram. Aula com substituto sempre significa bagunça, mas Gabriel se sente aliviado. Pelo menos por alguns dias, ele não vai ter que ver o rosto dela. No intervalo, ele está sentado sozinho quando ouve uma conversa perto dele. 2 alunos do segundo ano estão falando. Você viu a professora Renata no estacionamento ontem? Vi. Ela estava super pálida. Minha mãe trabalha no hospital. Disse que ela foi lá fazer uns exames. Sério? O que ela tem? Não sei. Mas ela estava bem mal. Gabriel escuta, mas não diz nada. Ele não deseja mal a ninguém, nem a professora Renata. Mas ele também não consegue evitar o pensamento que passa pela cabeça. Será que isso tem algo a ver com o que aquele homem disse? Ele sacode a cabeça. Não pode ser. Coincidência. Só isso. Mas no fundo, alguma coisa dentro dele sussurra que não é. No sábado de manhã, Gabriel está em casa quando a mãe dele recebe uma ligação. Ela atende, escuta por alguns segundos e então o rosto dela muda. Como assim? Quando isso aconteceu? Gabriel se aproxima. O que foi, mãe? Ela desliga e olha para ele com uma expressão de surpresa. Era a diretora da escola. A professora Renata teve uma crise ontem à noite. Ela está internada. Gabriel sente o estômago revirar. Internada? É, parece que ela teve uma crise de pânico. Começou a suar frio, a tremer, a dizer que estava vendo coisas. Vendo coisas? A mãe assente. A diretora não deu detalhes, mas disse que ela está bem agora, só vai ficar em observação. Gabriel fica em silêncio. Ele pensa no homem.
nas palavras dele. A justiça está vindo. Será que... Não pode ser. Mas ele não consegue tirar isso da cabeça. No domingo, Gabriel vai para a igreja com a mãe. Ele senta no banco do fundo, como sempre. O pastor está falando sobre fé, sobre como Deus vê as injustiças, sobre como ele age no tempo certo. Gabriel escuta cada palavra e pela primeira vez em dias ele sente algo: esperança. Depois do culto, ele e a mãe estão saindo quando uma senhora se aproxima. Dona Cláudia, como vai? A mãe sorri. Bem, Dona Maria. E a senhora? Elas conversam por alguns minutos. Gabriel espera do lado, distraído, até que ele sente alguém olhando. Ele vira a cabeça. Do outro lado da rua, em frente à igreja, está o homem. O mesmo homem. Ele está parado, mãos nos bolsos, observando. Gabriel pisca. Olha de novo. O homem acena. Um aceno leve, quase imperceptível. E então ele vira e desaparece na multidão. Gabriel sente o coração acelerar. Mãe, eu já volto. Ele atravessa a rua correndo, procurando o homem. Mas ele não está lá. Gabriel procura em todas as direções. Nada. Como se ele nunca tivesse existido. Ele volta para onde a mãe está. O que foi, filho? Nada. Eu achei que vi alguém. Ela olha para ele preocupada, mas não insiste. No caminho para casa, Gabriel fica em silêncio. Ele não sabe o que está acontecendo, mas ele sente que algo está prestes a mudar. Algo grande. E na segunda-feira, quando ele voltar para a escola, tudo vai fazer sentido. Segunda-feira de manhã. Gabriel acorda com o estômago apertado. Ele não sabe explicar, mas sente que hoje vai ser diferente. Ele se arruma, toma café com a mãe e vai para a escola. Quando chega, percebe que tem algo estranho no ar. Os alunos estão agrupados nos corredores, conversando baixo. Tem uma energia diferente. Algo aconteceu. Gabriel se aproxima de um grupo perto da entrada. O que está acontecendo? Um menino vira para ele. A professora Renata voltou hoje, mas dizem que ela está estranha. Estranha como? O menino dá de ombros. Não sei. A diretora chamou ela para uma reunião antes das aulas começarem. Gabriel sente o coração acelerar. Ele sobe para a sala e senta no lugar dele. Os outros alunos vão chegando aos poucos. Todo mundo está comentando. Quando falta 5 minutos para o sinal tocar, a professora Renata entra. E Gabriel vê na hora. Ela não está bem, ela está pálida. Os olhos estão fundos, com olheiras escuras embaixo. As mãos tremem levemente quando ela coloca a bolsa em cima da mesa. Ela olha para a turma, mas o olhar dela está vazio, como se ela estivesse olhando através deles. Bom dia, ela diz, a voz saindo mais baixa do que o normal. Alguns alunos respondem, outros só observam em silêncio. Ela pega o livro, abre numa página qualquer e começa a falar. Mas as palavras saem desconexas. Ela perde o fio da meada no meio da frase. Para, recomeça, para de novo. A turma troca olhares. Depois de alguns minutos, a professora Renata para completamente. Ela fecha o livro e olha para baixo. Silêncio. Então ela levanta os olhos e olha diretamente para Gabriel. Gabriel, você pode vir aqui na frente. A sala inteira congela. Gabriel sente o estômago revirar. Não de novo. Ele não aguenta passar por isso de novo. Mas ele levanta, porque não tem escolha. Ele vai até a frente da sala, o coração batendo forte no peito. A professora olha para ele e pela primeira vez, Gabriel vê algo diferente nos olhos dela. Medo. Ela está com medo. Ela respira fundo e diz, a voz tremendo, Eu preciso te pedir desculpas. A sala inteira prende a respiração. Gabriel pisca sem acreditar. O quê? A professora engole seco. Eu te acusei de algo que você não fez. Eu estava errada. Gabriel não consegue processar. Ele olha para ela confuso. Professora, eu não... Você fez aquela redação sozinho. A voz dela sai firme agora, mas ainda tremendo. Você fez.
e eu não acreditei em você. Eu te humilhei na frente de todo mundo e eu peço desculpas. Silêncio total. Ninguém se move, ninguém respira. Gabriel sente as lágrimas queimando nos olhos, mas dessa vez não são lágrimas de dor, são de alívio. A professora continua. Eu passei o fim de semana inteiro pensando, e eu percebi o quanto eu fui injusta com você, o quanto eu te magoei. Ela para, respirando com dificuldade. As mãos dela tremem mais ainda, e então ela diz algo que ninguém esperava. Eu vi ele. Gabriel franze a testa. Viu quem? A professora olha para ele com aqueles olhos cheios de medo. O homem, ele veio até mim. A sala inteira fica em silêncio absoluto. Gabriel sente o coração disparar. Que homem? A professora balança a cabeça, como se estivesse tentando afastar uma memória. Na quinta-feira à noite, eu estava em casa. Já tinha ido dormir. E então eu acordei, e ele estava lá, no quarto. Alguns alunos se entreolham sem saber se devem acreditar. Ela continua, a voz saindo cada vez mais rápida. Ele não disse nada no começo. Só ficou ali, me olhando. E eu não conseguia me mexer. Não conseguia gritar, eu só conseguia olhar para ele. Gabriel sente um arrepio. E então ele falou. Ele disse meu nome. E disse que sabia o que eu tinha feito. Que sabia como eu tinha tratado você. Que tinha visto tudo. A professora limpa as lágrimas que começam a descer pelo rosto. Ele disse que eu ia pagar, que a injustiça que eu tinha cometido não ia ficar sem resposta. Ela olha diretamente nos olhos de Gabriel. E então ele desapareceu, sumiu, como se nunca tivesse estado ali. A sala está tão silenciosa que dá para ouvir a respiração das pessoas. A professora respira fundo, tentando se controlar. Desde então eu não consigo dormir. Toda vez que eu fecho os olhos, eu vejo o rosto dele. Eu ouço a voz dele. E eu não aguento mais. Ela se vira para a turma inteira. Eu quero que todos vocês saibam. Gabriel não colou. Ele não mentiu. Ele fez aquela redação sozinho. E eu o acusei injustamente. Ela abre a gaveta da mesa e pega algo de dentro. É a redação de Gabriel, os pedaços rasgados, colados de volta com fita adesiva. Ela entrega para ele. Eu juntei os pedaços, eu li de novo, e eu percebi que você escreveu com o coração, que você realmente acredita no que escreveu. Gabriel pega a redação com as mãos tremendo. A professora se vira para a turma, e eu quero que todos leiam também. Ela pega a folha de volta e começa a ler em voz alta. Jesus é alguém que eu admiro, porque ele nunca desistiu das pessoas que todo mundo rejeitava. Ele via o valor em quem ninguém mais via. Ele acreditava em quem ninguém mais acreditava. A voz dela falha, mas ela continua. Ele foi humilhado, foi julgado injustamente, foi acusado de coisas que não fez. Mas ele continuou fazendo o bem. Ele continuou amando, ele continuou perdoando. A professora para. Ela olha para Gabriel. E eu acredito que ele ainda faz isso hoje. Que ele ainda vê as pessoas que são esquecidas. Que ele ainda defende os que não têm voz. E que ele nunca abandona quem confia nele. Silêncio. A professora fecha a redação e entrega para Gabriel de novo. Você merece 10, mais do que 10. Você merece que todo mundo saiba a verdade. Ela olha para a turma inteira. E eu quero pedir desculpas também a todos vocês, por ter usado minha autoridade de forma errada, por ter ensinado a vocês com meu exemplo que é certo julgar alguém sem ouvir, que é certo humilhar, que é certo desacreditar. Ela limpa as lágrimas. Eu estava errada, completamente errada. E então ela faz algo que ninguém esperava. Ela se ajoelha na frente de Gabriel. A sala inteira fica chocada. Gabriel, eu te peço perdão de coração. Eu sei que o que eu fiz não tem justificativa, mas eu preciso que você saiba que eu estou arrependida.
Gabriel olha para ela. As lágrimas descem pelo rosto dele. Ele não sabe o que dizer. Não sabe o que fazer. Mas então, ele lembra das palavras da própria redação. Ele continuou perdoando. Gabriel respira fundo e estende a mão. Eu perdoo a senhora. A professora segura a mão dele e levanta. Ela está chorando agora. Não de medo, de vergonha, de alívio. A turma inteira está em silêncio. Alguns alunos estão com os olhos marejados. Outros apenas observam sem saber como reagir. A professora se vira para a turma. Vocês todos foram testemunhas de uma grande injustiça. E agora, vocês são testemunhas da verdade. Gabriel fez aquela redação sozinho e ele merece todo o respeito e reconhecimento por isso. Ela olha para Gabriel mais uma vez. Obrigada por me perdoar, mesmo eu não merecendo. E então ela sai da sala. Assim, sem mais nada. A porta se fecha atrás dela. A turma fica em silêncio por alguns segundos. E então alguém começa a bater palmas. É a Júlia, depois outro aluno, e outro, e outro. Em poucos segundos, a sala inteira está batendo palmas para Gabriel. Ele fica ali, parado, com a redação nas mãos, as lágrimas descendo pelo rosto, sem acreditar no que acabou de acontecer. Justiça. Finalmente, justiça. Ele olha pela janela. E lá, do outro lado do pátio, está o homem. Ele está sorrindo. Não é um sorriso de vitória. É um sorriso de paz. Ele acena. Um aceno leve. E então, ele desaparece. Gabriel sorri de volta. Ele não sabe se aquele homem era real. Não sabe se foi Jesus em pessoa, ou um anjo, ou apenas alguém que Deus enviou. Mas ele sabe uma coisa, ele foi ouvido, sua dor foi vista, e a justiça veio. 3 semanas depois, Gabriel está sentado na mesma sala de aula, no mesmo lugar perto da janela. Mas tudo está diferente agora. A professora Renata pediu afastamento. Ela disse que precisava de um tempo, que precisava cuidar da saúde mental. A diretora aceitou sem questionar. Agora tem um professor substituto, um senhor mais velho, calmo, que trata todos os alunos com respeito. Ele leu a redação de Gabriel no primeiro dia de aula e fez questão de elogiar na frente de todos. Esse é o tipo de texto que mostra maturidade emocional. Parabéns, Gabriel. Gabriel agradeceu, envergonhado, mas feliz. As coisas mudaram na escola também. Alguns alunos que nunca falavam com ele agora cumprimentam no corredor. Outros pedem ajuda com redação. A Júlia até se desculpou, dizendo que deveria ter defendido ele desde o começo. Gabriel não guarda rancor de ninguém. Ele aprendeu, com tudo isso, que guardar mágoa só machuca quem carrega. Ele também não viu mais o homem misterioso, nem na escola, nem na rua, nem na igreja. Às vezes ele se pergunta se realmente aconteceu, se aquele homem era real ou se tudo foi coincidência. Mas no fundo do coração, ele sabe a resposta. Foi real, tão real quanto a dor que ele sentiu. Tão real quanto a justiça que veio. Em casa, Gabriel mostra a redação para a mãe de novo. Ela já tinha lido antes, mas agora ela lê com outros olhos. Ela abraça o filho e diz com lágrimas nos olhos: Eu sempre soube que você era especial, meu filho. E agora todo mundo sabe também. Gabriel sorri. Eu só escrevi o que eu sentia, mãe. E foi isso que tocou o coração das pessoas. A verdade sempre toca. Naquela noite, antes de dormir, Gabriel abre o caderno e começa a escrever de novo. Não é uma redação para a escola, é só para ele. Ele escreve sobre tudo o que aconteceu, sobre a dor, sobre a injustiça, sobre a humilhação, mas também sobre a esperança, sobre a fé, sobre a justiça que veio quando ele menos esperava. E ele termina com uma frase: Eu aprendi que mesmo quando todo mundo duvida de você, Deus nunca duvida. E quando Ele age, tudo muda. Ele fecha o caderno e sorri. Pela primeira vez em semanas, ele dorme em paz. No domingo seguinte, Gabriel está na igreja de novo.
O pastor está pregando sobre milagres, sobre como Deus age de formas que a gente não espera. Gabriel escuta cada palavra. Quando o culto termina, ele vai até o pastor e conta tudo o que aconteceu. A redação, a humilhação, o homem misterioso, a confissão da professora. O pastor escuta em silêncio. E quando Gabriel termina, ele coloca a mão no ombro do menino e diz: Gabriel, isso não foi coincidência. Você clamou por justiça e Deus te ouviu. Ele sempre ouve os que confiam nele. Gabriel acena com a cabeça, os olhos brilhando. O pastor continua: E sabe o que é mais incrível? Não foi só justiça que você recebeu. Foi restauração. Sua dignidade foi devolvida. Seu nome foi limpo e todos viram a verdade. Mas e a professora? Gabriel pergunta. O que vai acontecer com ela? O pastor sorri. Ela também foi alcançada pela graça, Gabriel. Ela reconheceu o erro, ela pediu perdão e você perdoou. Isso é mais poderoso do que qualquer punição. Gabriel pensa nisso. Eu não queria que ela sofresse, eu só queria que ela acreditasse em mim. E ela acreditou. Deus tocou o coração dela. E agora ela vai ter que viver com as consequências do que fez, mas também vai ter a chance de mudar. Gabriel sorri. Eu espero que ela fique bem. O pastor aperta o ombro dele. Você tem um coração bom, menino. Continue assim. Continue escrevendo. Continue confiando, porque Deus tem planos grandes para você. 2 semanas depois, Gabriel recebe uma notícia. A escola vai fazer uma feira cultural e a diretora quer que a redação dele seja exposta. Gabriel fica vermelho. Mas por quê? A diretora sorri. Porque é uma redação linda, Gabriel, e porque a história por trás dela merece ser conhecida. Ele hesita, mas no fundo ele sabe que isso pode ajudar outras pessoas. Outras crianças que também são desacreditadas, que também são humilhadas. Ele aceita. No dia da feira, centenas de pessoas passam pela escola. Pais, alunos, professores de outras escolas. E no centro do ginásio, num painel grande, está a redação de Gabriel, colada com fita adesiva, com as marcas das lágrimas ainda visíveis no papel, mas também com as palavras que mudaram tudo. Muitas pessoas param para ler, algumas tiram foto, outras ficam em silêncio, emocionadas. Uma mãe se aproxima de Gabriel no final do dia e diz: Meu filho também passa por isso na escola dele. Ele é desacreditado o tempo todo. Mas quando eu li sua história, eu percebi que eu preciso acreditar mais nele. Obrigada por compartilhar isso. Gabriel sorri, sem saber o que dizer. Mas ele sente que tudo valeu a pena. A dor, a humilhação, tudo, porque agora ele sabe que não foi em vão. Naquela noite em casa, Gabriel está deitado na cama quando a mãe entra no quarto. Tô orgulhosa de você, meu filho. Obrigado, mãe. Ela se senta na beirada da cama. Você aprendeu algo com tudo isso? Gabriel pensa por um momento. Aprendi que a verdade sempre vence. Pode demorar, pode doer, mas ela vence. A mãe sorri. E mais. Aprendi que Deus nunca abandona a gente. Mesmo quando parece que Ele não está vendo, Ele está. Ela beija a testa dele. Exatamente. Nunca esqueça disso. Ela apaga a luz e sai do quarto. Gabriel fica olhando para o teto, pensando em tudo. E então ele sussurra: Obrigado, Jesus, por ter me visto, por ter me ouvido, por ter agido. E ele fecha os olhos. Dessa vez, sem medo. Dessa vez, sem dúvida. Porque ele sabe que não importa o que aconteça, ele nunca está sozinho. E nem você está. Se essa história tocou seu coração, se você também já passou por algo parecido, ou se você conhece alguém que precisa ouvir isso, deixa um like nesse vídeo. Compartilha com alguém que precisa saber que Deus vê, que Deus age, que a justiça pode demorar, mas ela chega. E se inscreve no canal, porque aqui a gente conta histórias reais de como Deus transforma vidas. Histórias de fé,
de superação, de milagres. Você não está sozinho. Deus está vendo você agora. E quando Ele age, ninguém fica indiferente. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.